Eu tenho um filho do meu pai. A minha mãe sabe de tudo, só que hoje, nos meus 25 anos, eu decidi falar. Tô cansada de esconder, sabe? Eu vou contar pra vocês desde o começo, como tudo começou. A minha mãe teve, meu pai não morava aqui. Minha mãe era lá da Bahia, meu pai de São Paulo. E minha mãe decidiu vir pra cá, né, lá na festa da Bahia, tal, ela acabou engravidando, meu pai voltou para São Paulo. E quando eu tinha um aninho, minha mãe veio morar com ele. Ele sempre foi muito baladeiro, sempre deixou a minha mãe em casa. E eu lembro que minha mãe chorava muito, só que ela não conseguia largar dele. Porque ele, como um Dom Juan, ele sempre enrolava ela, dava flores, falava que amava, pedia perdão, né? Falava tudo aquilo que uma mulher quer ouvir. E minha mãe ia cedendo. Os anos foram passando e minha mãe foi tendo mais filhos. Hoje somos em 4. Só que meu pai, ele sempre me tratou diferente, sabe? Ele me olhava diferente, sabe? Com um olhar malicioso. E o tempo foi passando e eu fui criando um corpinho. Quando eu tinha 9 anos, eu virei mocinha. E a minha mãe mal me ensinou a colocar um absorvente, nem me explicou nada. Ela só me chamava, vai pra lá, nojenta, vai pra lá, cebosa, ai que menina fedida, porque eu fiquei com CC, fui virando mocinha. E com o tempo, na escola, eu fui aprendendo. As pessoas me zoavam, me chamavam de fedida, minhas roupas manchavam. E com o tempo eu fui aprendendo sozinha como utilizar ali um absorvente, como fazer a minha limpeza íntima. Até que eu aprendi e fui criando um corpinho de mocinha. E foi quando eu tinha 12 anos, eu percebi que o meu pai estava realmente me olhando diferente. Eu estava tomando banho e quando eu vi, o meu pai estava me olhando na janela. E ele falou, pode continuar, menina. Continua tomando banho. E ali começou o primeiro ato. O tempo foi passando e isso foi ficando mais pesado. Ele começou a me visitar nos quartos. Às vezes ele só passava a mão, às vezes ele só olhava, às vezes ele fazia ali sozinho, me olhando. E eu não tinha coragem de falar pra minha mãe, porque minha mãe sempre foi muito apaixonada pelo meu pai. Até que a minha mãe brigou com meu pai e ela foi pra casa da minha avó e me deixou lá com meu pai. E foi quando ele conseguiu fazer aquilo que ele mais queria. Ela voltou, apaixonada, ele ali, né, elogiando, dando flores, falando me ajuda, me perdoa, nossa família. E ela aceitou. E ele começou a fazer isso comigo várias vezes. E a minha mãe não via. Ou fingia que não via, não sei. Até que eu engravidei. A minha mãe me xingou, me escorraçou, falou um monte. E ela perguntava, quem é o pai? Quem é o pai? E eu não conseguia falar, eu tinha medo, porque ela não ia acreditar em mim, né? E a barriga foi crescendo e ela falava pra família inteira, ah, essa menina não vale nada, não sabe nem quem é o pai, que não sei o quê, porque eu ficava muito tempo na rua pra não ir pra casa, pra não acontecer esse tipo de coisa. Até que eu falei pra ela que quem era o pai era o meu pai. Ela falou assim pra mim, eu lembro até hoje, você deu liberdade. Se você fosse uma mulher decente, você não ia deixar. Então você gosta. E ele falou pra minha mãe que era um carinha de pai com filha. E minha mãe aceitou. E desde então, meu pai continuou mexendo comigo todas as noites até o grávido. E minha mãe sabia de tudo. Eu acabei tendo o bebê e a minha mãe sumiu com o meu filho.
escondeu da família, falou que eu tinha perdido e tal. Só que todo mundo sempre desconfiou, sempre achou estranho. De quem que ela tá grávida, de quem era o pai, como vocês não foram atrás, como assim perdeu? A família inteira sempre perguntando. E minha mãe, ela mentia tanto, com tanta assim, convicção, que as pessoas acreditavam nela. E eu fui ali me definhando, fui ficando com depressão, fui ficando ruim, e meu pai sempre mexendo comigo. E eu tomava muitos remédios, muitos. Até que eu engravidei pela segunda vez.